De Segunda Cast. 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 Fala, meus amigos! Tudo certo ou não? Você já agradeceu hoje? Hoje eu estou recebendo aqui meu amigo, o pastor Robson Ramos da Fonseca. Glória a Deus. Tudo certo, pastor? Obrigado. Uma honra ter o senhor aqui, inaugurando os nossos novos estúdios. Maravilha. Demos uma pausa aí, porque a gente estava de mudança. Um lugar mais adequado aqui para receber os nossos convidados. O pastor Robson, que tem 54 anos de idade, não parece. Se ele falasse que fosse 40, estava feito. 34 anos de fé. Glória a Deus. Casado com a Silene. Sim. Tem 31 anos de casado. Glória a Deus. É pai de 3 filhos. Aline, Robson e Alisson. Do Ministério Abundante Graça, do pastor Sandro. Estive lá ontem, viu, Nosso pastor? Fui conhecer lá o ministério. Gostei bastante. Ele que tem como ministério na igreja o louvor e também pastor. Prega lá. Glória a Deus. Junto com a comunidade local. Pastor, eu queria começar, como eu sempre começo com todos os nossos convidados aqui, entender um pouquinho como que foi o seu encontro com Jesus, há 34 anos atrás. Pastor, primeiramente quero agradecer esse convite, onde o nome do Senhor é glorificado. Amém. Em tudo que é falado, em tudo que é feito, e sei que o propósito desse momento é levar realmente a palavra do Senhor, o que Ele tem feito na nossa vida e na vida daqueles que têm chego até nós, né? Nós somos ferramenta na mão de Deus e por essa razão que eu louvo a Deus por estar aqui e sei que vai alcançar pessoas através dessa conversa. Eu tive uma infância muito difícil, né? Eu já relatei também. O meu pai, ele assim, cometeu suicídio tirando a vida da minha mãe quando eu era ainda criança. Quantos anos você tinha? Eu tinha 4 anos na época. Isso ocorreu na minha frente, né? Meu pai era alcoólatra
E meu pai chegou em casa, houve uma discussão por ciúmes, e ele tirou a vida da minha própria mãe na minha frente, e eu presenciei tudo isso, né? Isso foi muito marcante na minha vida. Foi o único filho, eu tenho mais 3 irmãos, inclusive acredito que alguns deles estão aí assistindo, como o diácono Reinaldo, o pastor Rubinho Guerreiro, é meu irmão, ganhei para Jesus. E aonde também quero aproveitar aqui e mandar um beijo, né, para minha esposa, que está assistindo, os meus filhos, né, os meus netos, os irmãos da comunidade, creio que estão todos ligados lá, né, mandar um beijo a todos. Eu amo aqueles meninos, faz parte da minha família. Mas enfim, voltando, o meu pai cometeu esse homicídio e eu fui criado no orfanato, né, até os 8 anos de idade, e meu pai cumpriu pena de 4 anos de pena na época. Isso foi em 1976, e aonde que depois de lá a gente foi crescendo no orfanato, eu e meu irmão, pastor Rubinho, e a gente tivemos obrigatoriamente voltar a morar com meu pai, né? Eu cresci uma infância, com 8 anos vim para Taubaté, nós éramos de Lorena, vim para Taubaté, e onde que eu cresci com essa revolta, com esse ódio do meu pai, e com 14 anos, com 12 anos, foi onde eu me envolvi com as drogas, e eu vim usando droga naquela época, era muito escondido, né? E demorou para o meu pai conhecer o filho que eu fui me tornando, droga, no crime, e com 19 anos eu fui morar sozinho, decidi morar sozinho, porque eu várias vezes eu cheguei drogado em casa, alcoolizado, e eu ameaçava tirar a vida do meu pai, porque eu odiava, né, o que ele tinha feito. Eu dizia para ele que o que ele fez com a minha mãe, eu faria com ele. E no decorrer desse tempo, daí eu vi que não dava mais para a gente viver no mesmo recinto. Eu fui morar sozinho, e aonde que eu contratei na época para limpar a minha casa, para lavar a minha roupa, né, uma faxineira. E essa faxineira foi a irmã Maria, né? Famosa tia do coque. Famosa tia do coque. E enquanto eu trabalhava, a irmã Maria limpava a minha casa. E depois que eu vim saber, né, a irmã Maria era da igreja quadrangular, e a irmã Maria, ela levava o azeite ungido, né, e ungia toda a minha casa para que o Senhor salvasse a minha vida, porque ela sabia da revolta que existia dentro do meu coração. E foi através da irmã Maria, né, que foi me apresentado o Senhor Jesus. E aí eu comecei a entender que o amor de Deus é aquele que perdoa, é aquele que restaura. E aí o Senhor completou uma obra na minha vida, porém, eu não conseguia perdoar o meu pai, né? Não tinha uma experiência real com o Senhor Jesus. Eu apenas tinha conhecido o Evangelho, né? Conhecido falar de Jesus, conhecido saber um pouco quem era Jesus, o que era servir a Deus, mas não tinha realmente uma conversão, porque a conversão ela tem que trazer o perdão traz cura, né? E eu não entendia isso, até que com 4 anos que eu estava na igreja, depois de 4 anos, o Senhor tratou de face a face comigo, e eu estava na igreja, estava um movimento muito gostoso, todo mundo chorando, sentindo a presença de Deus. E eu disse a Deus, falei, Senhor, eu quero sentir isso, porque é muito legal, todo mundo diz que é muito bom sentir isso, mas eu quero sentir. Eu já estou na igreja, eu já me converti, eu já me batizei, então agora eu quero sentir isso. E o Senhor falou para mim, isso é a minha presença, é o meu Espírito, que você em 4 anos ainda não sentiu. Como que o senhor começou a entender que era a voz de Deus? Eu te pergunto isso porque quem está nos assistindo, nos ouvindo, obviamente que hoje eu sei como é isso, né? Sim. Mas no começo da minha caminhada também, esse foi sempre um questionamento. Eu via homens de Deus, assim como o senhor está falando, eu ouvi Deus falar comigo, Deus falou comigo, eu falei, rapaz, como que é isso? Como que Deus fala, né? Como que foi essa sua experiência de ouvir a voz do Espírito? Comigo, particularmente, até hoje eu falo que a minha maneira de conversar com Deus eu até brinco com os meninos da comunidade Manancial, que servir a Deus é muito louco, né? Porque as pessoas olham para a gente, parece que é loucura. Sim. Mas, ou seja,
Eu me lembro exatamente como As coisas aconteceu. espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Né? Exatamente. Se a gente olhar com os olhos naturais, não parecer loucura. Parece loucura. E eu me lembro muito bem no dia, não lembro data, mas era uma sexta-feira, um culto de libertação, e eu vi todo mundo falando, todo mundo chorando, a glória de Deus se manifestar na igreja, e eu falei exatamente isso. Eu falei, Senhor, eu quero sentir isso que eles estão sentindo. Porque eu nunca senti isso, eu nunca chorei assim, porque havia uma mágoa dentro do meu coração, um rancor muito grande, e eu não conseguia ter essa liberdade, essa expressão de chorar facilmente. Né? Parecia frio. E aonde que eu me lembro, nesse culto, o pastor pregando, e eu disse, Deus, se realmente é o Senhor que está fazendo esse movimento dentro da igreja, eu quero sentir isso. Eu quero ser tocado dessa maneira. E nesse exato momento, o pastor estava pregando, e esse pastor, o Senhor já recolheu ele, o pastor apontou o dedo na minha direção, eu estava na porta, eu servia já na igreja como cooperador, ele apontou o dedo para mim e falou para mim, olha, você disse agora aí que você quer sentir isso que estão sentindo. Olha para a minha igreja, olha para a nave da minha igreja, e você quer sentir isso, mas para você sentir isso, você precisa perdoar, você precisa exercer perdão no seu coração. E você sabe quem você tem que perdoar. Esse pastor Júlio, o Senhor recolheu ele, e ele era de São Paulo, veio pregar no evento que teve aqui. E ele na época eu fazia parte do ministério da Igreja Unida, eu congreguei na Igreja Unida 32 anos, fazem apenas 2 anos que eu estou no Ministério Abundante Graça, Deus mudou um ciclo, fechou um ciclo na nossa vida, e nós estamos lá com o pastor Sandro, um grande pastor. Aliás, nós temos comentado, né, eu e o Helder, não sei nem se posso falar isso publicamente, mas agora eu vou falar. Parece que o pastor Sandro está sendo um catalisador de muitos outros pastores, né? Sim, um grande nome de Deus. Que mistério será que é esse aí? Eu sei que há um projeto, né? Há um projeto do pastor Sandro, ele esteve comigo agora no sábado no batismo, pastor Alessandra, lá que nós realizamos na comunidade manancial, e o pastor Sandro tem um projeto de um complexo, né, para atingir pessoas, para alcançar pessoas, na verdade. E aí esse complexo, eu disse para ele, pastor, do mesmo jeito que o senhor tem esse desejo no seu coração, Deus há de concretizar, porque nós não estamos focados no benefício que vai trazer a nós, e sim o benefício que vai trazer a pessoas. E pastor Sandro é esse homem. Pastor Sandro é uma pessoa que o desejo do seu coração não é status, não é posição. O desejo do coração do pastor Sandro é de todo o tempo que eu o conheço, que são pouco tempo, mas, ou seja, o pastor Sandro ele quer alcançar vidas. O pastor Sandro, nós temos o mesmo sobrenome, Sandro Fonseca e Robson Fonseca, né? Nós temos o mesmo sobrenome, e eu falei, pastor, nós temos a maneira de pensar, alcançar vidas, né, para o reino de Deus. E essa é a visão do pastor Sandro. E eu creio que ele sozinho não vai conseguir ir muito longe, né? Por isso que Deus tem trazido homens de Deus, mulheres de Deus, muitas mulheres de Deus também, para poder exercer um exército que está sendo formado. E Deus está usando de quem Ele quer para se aproximar, porque realmente vai um exército que vai acontecer uma obra muito linda através depois desse complexo aí que Deus já está realizando. Né? Eu tenho discernido, pastor, nas minhas orações, nos meus momentos de estudo, né? Hoje eu sei que é Deus falando comigo, e eu tenho uma opinião sobre isso, né? Geralmente quando Deus fala, Ele fala para trazer um desconforto. Dificilmente Deus fala algo que seja uma direção, por exemplo, como a gente tem visto hoje em dia, as pessoas falando assim, Deus falou comigo para eu montar uma igreja em Orlando. E aí eu fico pensando assim, será que Deus realmente está preocupado com isso, né? Tanta coisa para fazer por aqui, Sim. Comunidades carentes, pessoas sedentas, pessoas nas ruas, precisando de uma palavra, e aí Deus vai se incomodar de tirar alguém daqui para mandar para fazer uma obra missionária em Orlando, né? Antigamente mandava para a África, mandava para o Irã, para países que perseguem cristãos, mas parece, aparentemente, que as coisas estão mudando. Mas eu tenho discernido que o Espírito está num movimento de resgate do papel essencial da igreja, que é cuidar do órfão, da viúva, Sim. do estrangeiro, do mais necessitado. E
E a gente tem visto um movimento que tem acontecido em escala cada vez maior por aí. Sim. Eu não sei se o senhor tá vendo isso acontecer, né? A gente começou o de segunda, vai fazer agora no mês de abril, há 2 anos. E quando a gente começou, aparentemente, era só a gente que fazia esse trabalho. Hoje a gente começa a olhar, tem movimentos em outras praças, tem movimento em quadras de escolas, e a gente está vendo um resgate disso. Glória a Deus. E aí, quando eu vi o senhor falando sobre a ampliação lá do seu espaço físico para fazer um centro teológico, formação teológica, o Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração sobre a necessidade que nós temos de criar missionários, treinar missionários, né? Mais do que teólogos missionários. É lógico, a teologia faz parte. Se o cara quer ser missionário, ele tem que saber do que ele está falando, né? Não adianta falar sem conhecimento. E a gente tem uma direção dessa também, né? Deus tem falado, já mostrou também um local, e no nosso café de pastores que nós fizemos aqui, infelizmente o senhor não pôde vir, Sim. a gente apresentou essa ideia daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, com esse objetivo, né? De incentivar e ajudar a formar pessoas que vão cumprir o ID, né? Lá de Marcos 16:15, que eu acho que é um dos pontos centrais aí do Evangelho. Mas eu queria voltar um pouquinho na sua história, para a gente conhecer um pouco mais, que o senhor começou a avançar um pouco rápido. Do assassinato da sua mãe, como que foi a partir daí? Porque o senhor com 4 anos, quem acabou de criar o senhor nesse período? Eu fui para o orfanato, fui levado pela polícia para o orfanato, eu e o meu irmão, pastor Rubinho, nós somos em 4 irmãos. E seu pai? Meu pai foi Foi preso. Foi preso. O mesmo camburão, né, a mesma polícia, viatura que nos levou para o orfanato, foi a mesma que levou meu pai para a prisão. Então ele não fugiu nem nada? Não, ele se entregou. Ele fugiu. O inimigo projetou de uma maneira tão estrondosa na vida dele que ele cometeu o homicídio e foi até o orelhão e ligou para a polícia e ele disse: eu assassinei a minha esposa e estou aqui aguardando vocês. Ele fez assim, por isso que ele cumpriu uma pena até pequena, perto do que ele causou, né? E aí, como é que foi esse reencontro? Porque eu imagino que ele deva ter ficado alguns bons anos. Ele ficou 4 anos preso, né, detido realmente, fechado, e depois ele cumpriu, naquela época, cumpria-se o albergue, né? A prisão era cumprida, o semiaberto, que diz hoje, era aqui fora, né? Eu podia trabalhar o dia todo e à noite ia dormir lá no albergue. Né? E assim ele veio para Taubaté, cumprir essa prisão aqui em Taubaté. E aonde que nós continuamos em Lorena, eu e meus irmãos. Porém, a família não conseguia, né, nos apoiar, não conseguia nos terminar de criar. Eu fiquei com 4 anos, o caçula, mas o meu irmão Rubinho ficou com 12 anos na época, e foi só nós 2 que fomos para o orfanato. Os outros tinham 17, 16 anos, e aí conseguiram ficar na casa de algum parente. E depois a gente veio para a gente sair do orfanato, porque o orfanato tinha um tempo para ficar, e a gente não poderia ficar mais que aquele tempo. Obrigatoriamente, eu tive que aceitar. Né? Vim para a casa do meu pai, que morava aqui em Taubaté, já estava construindo outra família, né, com uma outra mulher, e aonde que fomos obrigados, ou vinha para cá ou ia para a rua. E aí, com 8 anos, eu vim para Taubaté, morar com meu pai. Mas eu não... e essa mágoa sempre existiu. Até que... Mas vocês chegaram a conversar sobre isso, assim, nessa retomada? Depois já de adulto, né? Depois já dos meus 18 anos, que a gente estava já aqui junto, um dia eu sentei com ele, né? Antes de eu conhecer Jesus. E eu perguntei para ele se ele tinha se arrependido do que ele tinha feito. Né? E aí ele olhou para mim e só balançou a cabeça que não. E aquilo me feriu mais ainda. Imagina. E eu não... aí eu saí de perto e a gente nunca mais conversou. A gente só veio conversar novamente quando... acho importante contar esse pedaço da minha história, que eu estava dizendo que eu estava na igreja, o pastor apontou em minha direção e disse que eu precisava exercer perdão para que eu pudesse receber aquela presença. E eu falei, eu sei. Aí o Senhor ainda falou
você sabe quem tem que perdoar. E naquele momento eu me lembro que eu falei, Senhor, eu perdoo meu pai. E aí eu recebi aquela presença de Deus ali de uma forma sobrenatural, chorava muito. E eu lembro que acabou o culto, eu saí chorando. E eu fui para casa do meu irmão Rubinho, que eu sabia que o meu pai estava lá. E eu me lembro que meu pai tinha muito medo de mim, porque eu sempre ameacei ele de morte. Né? E toda vez que eu deparava com meu pai, eu estava drogado ou alcoolizado. E aonde que naquele dia eu, tomado pela presença de Deus, eu chorava muito. E eu peguei a bicicleta e fui direto para a casa do meu irmão Rubinho, que eu sabia que meu pai estava lá. E eu me lembro que quando eu cheguei, Deus tomou a minha vida, que eu não me lembro o que eu falei. Eu só me lembro que eu levantei as minhas mãos em direção ao meu pai. E eu disse, as primeiras palavras que saíram dos meus lábios, foi: aqui não é o teu filho Robinho que fala contigo. Só isso que eu me lembro. E depois, quando eu voltei a consciência, o meu pai estava de joelhos dobrados na minha frente, dizendo, com a mão levantada, dizendo: eu recebo esse Jesus, eu recebo esse Jesus. Né? E a partir dali, meu pai realmente se converteu a Cristo Jesus e meu pai se tornou um novo homem. Ali realmente nasceu perdão entre eu e meu pai. É uma eu aprendi a restauração que só o Espírito Santo pode fazer. Só Deus pode fazer. Hoje, alguns meninos da comunidade que eu relato a história, e eles falam: pastor, como o senhor perdoou o seu pai que matou a sua mãe? É só Deus. Eu falo: cara, é só Deus. Só Deus que sabe explicar isso. Por isso que eu compreendo e entendo que quando Deus quer transformar a vida do homem, ele entra e faz algo tremendo. Nós temos um versículo famoso na Bíblia, puxei ele aqui para ler, Efésios 4:32, que diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E esse tema perdão, eu já preguei sobre isso na comunidade em uma oportunidade. Esse tema perdão, eu acredito que em coisas muito menores, né? Porque no seu caso é um caso extremo, assim, não consigo nem pensar como é isso. Mas em casos muito menores, as pessoas têm dificuldade de perdão. Sim. E a Bíblia nos ensina que quando a gente não perdoa, a gente carrega um peso extra. Né? E foi mais ou menos o caminho do que o pastor Sandro pregou ontem até. Porque ele fez uma alusão a uma corrida, né? Uma ação silvestre. E a grande verdade é que quando você está com peso extra pela falta de perdão, você não tem muito mais dificuldade de completar a carreira que está proposta, né? E como isso é libertador, porque quando você entende isso de fato, e você de fato libera perdão, não só uma coisa da boca para fora, parece que você fica mais leve. E de fato né? Porque você deixou esse peso extra no chão e seguiu em frente. E aí, como foi a sua caminhada a partir daí para se tornar um homem de Deus e se tornar pastor? Conta um pouquinho disso para nós. Após ter liberado o perdão, houve cura, né? Uma cura de dentro para fora. E aí aí começou realmente a exercer o chamado de Deus na minha vida para realmente fazer a obra de Deus. A sede, né, por fazer a obra. Eu procurava os cultos ar livre, eu procurava, na época era muito culto ar livre, né, que a gente fazia. Todo domingo eu estava envolvido e nisso eu fui desenvolvendo o ministério. Né, não sabia que eu sabia cantar, né, o Senhor me deu essa graça, esse talento, né, de louvar a Deus, fazendo parte do Ministério Louvor da igreja na época. E aí comecei a fazer alguns cursos de teologia para começar a iniciar também ministrar a palavra de Deus, e fomos crescendo. O pastor, na época, nosso pastor Paulo, muito amigo, pastor Mauro Bicudo, pastor Otávio, grandes homens de Deus que passaram pela minha vida no Ministério da Igreja Unida, e aonde esses homens foram observando o quanto Deus queria fazer na minha vida. Até que um dia o pastor Fausto, que assumiu o campo de Taubaté, me convidou para pastorear a Igreja Unida do Bonfim. Uma igrejinha pequena, tinha 5 pessoas, e aí eu chamei a minha esposa, assumimos o desafio, e nós fomos a pastorear a Igreja Unida do Bonfim.
nessa época como presbítero, né? E pastor local. E aí várias vezes o pastor queria me ungir a pastor, realmente eu falei, não há necessidade, pastor, porque o amor que eu tenho pela obra, não vejo, preciso ter títulos. Mas em 2006, a convenção decidiu me consagrar como pastor. Eu pastoreei a Igreja Unida do Bonfim por 20 anos, né? Deus fez grandes coisas. A Igreja Unida do Bonfim, o Senhor me deu a graça e deu literalmente, integralmente, eu construí aquela igreja, né? O Senhor me capacitou, fiz um cursinho de mestre de obra para construir aquela igreja, Instituto Universal Brasileiro. E o Senhor me capacitou, me deu essa graça, eu construí aquela igreja e ali nós pastoreamos ali por 20 anos, né? Foi um aprendizado com Deus, uma intimidade com Deus, realmente a dedicar a minha vida na obra de Deus. E num certo dia, eu senti desejo de levar a juventude para o trabalho que o senhor faz hoje. Mas a primeira intenção era levar para a rua, para levar sopa, para poder mostrar para os meninos, para os jovens da igreja, que na época nós tínhamos 30 jovens, mostrar para os jovens da igreja que o quão sofrimento as pessoas tinham, e eles têm o privilégio de ter Deus dentro da sua casa, não ter falta de nada, e aonde que não sabia ser grato a Deus. E eu trabalhei 22 anos na área da nutrição, como chefe de cozinha também, né? Trabalhei em várias empresas em Taubaté, e eu fiz um sopão muito bem feito, e coloquei na Kombi, que até hoje existe essa Kombi conosco, coloquei na Kombi e peguei uns 18 jovens, e fomos em 3 carros, levar sopa, mas o meu propósito era mostrar para eles o que eles tinham e eles não estavam valorizando. Só que esse trabalho foi lindo, os jovens foram muito edificados, com vários testemunhos que ali nós ouvimos. Porém, muitos agarravam no meu braço, né, situação de rua, os irmãos da rua me pegavam no braço, pastor, me ajuda, eu quero sair dessa vida. E naquela época a comunidade terapêutica não era assim tão conhecida como é hoje, né? E havia uma dificuldade, como que a gente ia acolher as pessoas se precisava ajudar financeiramente, eu não tinha essa condição na época. E mesmo assim eu consegui tirar 2 da rua. Mas apareceu vários, pedindo, como hoje é no ministério do pastor, do ministério do Helder, pedindo para sair da rua. E aí eu fiquei entristecido com isso. Começou a me trazer aflição para o meu coração. Porque eu cheguei na minha casa e a minha esposa falou, você não vai? Eu falei, não vou hoje. Falou, por quê? Eu falei, porque está me fazendo mal. Eu cheguei da rua, eu tomei um banho, eu tomei um lanche, estou deitado na minha cama e eles continuam lá. Eu levei o prato de sopa, eu levei a palavra, mas eu não posso fazer mais nada além disso. Então isso começou a entristecer o meu coração, porque muitos queriam sair da rua, muitos queriam uma oportunidade e eu não tinha ferramentas na época para fazer. E aí foi quando eu procurei fazer uma parceria com uma comunidade terapêutica, na época Agnus Dei, pastora Carla que faleceu, e fazer uma parceria com ela, da gente arrecadar doações para que pudesse levar a internação para lá. Mas mesmo assim essa parceria não durou muito, porque ela faleceu logo depois de um ano, menos de um ano ela faleceu. E aí aonde que lá eu conheci vários meninos, né? E aonde que os meninos falavam, pastor, por que o senhor não abre uma comunidade? Eu falei, eu não posso abrir uma comunidade, né? Eu pastorei uma igreja, eu trabalhava no secular, na empresa, e eu falei, não vou conseguir dar conta de trabalhar com a comunidade. E aí aonde que eu vim entender o propósito de Deus quando eu fui alugar uma casa, para nós passar um sítio, na verdade, para nós eu fui alugar esse sítio para poder fazer a confraternização da igreja no final do ano. Isso foi no mês de junho. Eu fui alugar esse sítio e quando eu fui alugar o sítio estava ocupado, tinha uma moradora. E eu não aluguei o sítio para a festa do final de ano, confraternização da igreja. E aonde que eu não estava mais indo na Agnus Dei, a comunidade terapêutica, e de repente apareceu no portão da minha casa o Edson. Esse Edson estava todo sujo, esse Edson estava pedindo ajuda, e ele falou, pastora, eu preciso de ajuda, eu não quero mais ficar na rua. Esse Edson, eu tinha conhecido ele lá na comunidade. E eu falei, o que eu vou fazer com esse homem? E aí eu coloquei ele para dentro da minha casa,
dei alimentação a ele, deixei ele tomar um banho, e eu falei, sentado na mesa, olhando para ele, falei, Deus, o que eu faço? Para onde eu vou levar esse homem? Eu não posso deixar dentro da minha casa. Tenho uma filha, tenho minha sogra, tenho minha esposa, e eu não conheço assim tanto próximo, né, para deixar dentro de casa. O que eu vou fazer com esse homem? O Senhor falou comigo, volta no sítio que você ia alugar para a igreja. Volta lá. E eu falei, não, mas a mulher está morando lá. E aí o Senhor falou, volta lá. Eu voltei lá, a mulher tinha mudado do sítio. O sítio estava desocupado. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? O Senhor falou, você vai colocar ele para ficar aqui. E vai tomar conta desse sítio, aluga esse sítio. Eu peguei o dinheiro da prestação do meu carro. Coisa de louco, só louco. Só quem entende o chamado de Deus faz isso. Eu peguei a prestação do meu carro e eu fui e aluguei o sítio desse homem. Aí quando eu fui alugar ele, o Senhor disse para mim, não diga para ele mais que é para uma festa no final do ano. Diga para ele que no final do ano você vai inaugurar uma comunidade lá. Que eu vou enviar vidas para você cuidar. Maravilha. E aí eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Só deixei o Edson lá. Isso foi no mês de junho, no mês de julho, no mês de agosto. Eu tinha acabado de chegar do sítio. No sítio não tinha nada. Nós fizemos tudo de pallet. Eu também sou marceneiro. E aí eu peguei pallet, construí cama, construí mesa, construí armário. Tem foto de tudo isso. Tudo foi fotografado para registrar. E eu cheguei na minha casa cansado. E era umas 7 horas da noite. Eu falei para minha esposa, eu vou tomar um banho para nós ir para o culto. E eu entrei para o banheiro. Quando eu entrei no banheiro ainda de cueca, eles chamaram no portão. A minha esposa falou, tem uns homens chamando você. Eu vesti um short de novo, a camiseta, e fui ver quem era. Era 7 alunos, 7 acolhidos que estavam lá na Agnus Dei, que ela tinha fechado. Eles estavam com mala e eles pararam no portão da minha casa, porque eles sabiam onde eu morava. Né? Eu levava eles para a igreja, eu montei uma sala de informática, o que eu quero montar na comunidade agora, uma sala de informática, eu levava eles para a igreja, e lá eu evangelizava, lá eu dava um café, lá eu dava o curso de informática para eles, para ser ao menos controlador de acesso, né? E lá eles me conheceram, aonde eu morava. E a hora que eu olho, 7 homens parados no portão da minha casa, 7h30 da noite, e eles disseram, pastor, nós viemos para cá, porque nós sabemos que o Senhor abriu uma comunidade, e nós queremos ficar com o Senhor, porque lá fechou, e se o Senhor não nos aceitar, nós vamos ficar na rua. E eu falei, eu não tenho comunidade. Eu aluguei um sítio para uma festa final de ano e não tem como colocar vocês lá. Só não tem nem colchão para vocês dormir. Não tem nada lá. Né? Só quem está lá tomando conta do meu Edson. Falou, se o senhor não nos acolher, nós vamos para a rua, pastor, porque nós não temos para onde ir. E aí eu olhei para minha esposa, naquela hora Deus usou da vida da minha esposa falou para mim, começou uma comunidade manancial na sua vida. E ali eu coloquei 7 homens, comigo 8. Vai fazer eu chorar aqui, ó. Colocamos 7 homens dentro do Astra, né? Não sei como coube 8 homens dentro do Astra, mas coube. E a gente foi para a comunidade. Chegamos lá, eu tinha colchão de casal, eu lembro, eu falei, pessoal, não tenho o que fazer com vocês. O que eu faço com vocês? Pastor, nós dormimos de valete, nós dormimos de qualquer jeito, nós dormimos no chão, nós faz o que tiver, mas nós queremos ficar do seu lado. E eu falei, então vamos selar aqui essa oração. Eu dei as mãos àqueles jovens. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E ali nós fizemos uma oração de aliança, né, que ali começaria a comunidade manancial. Isso foi lá no Manjolinho. Eu e aqueles meninos. Eu sem saber o que ia dar para eles comer. Tem um fato engraçado, interessante, que eu chegava na minha casa, 7 horas da manhã eu ia para a comunidade. Toda a vida foi assim. E eu ia no meu armário, escondido da minha esposa. A minha esposa, na época, não entendia esse propósito. Hoje ela entende, graças a Deus. Mulher de Deus que está ao meu lado. Mas a minha esposa não entendia esse chamado. Então não tinha como falar para ela era briga. Né? Porque eu estava dedicando toda a minha vida a esse trabalho. E eu ligava na comunidade e não tinha nada para colocar para os meninos comer. E eu ia lá no meu armário e eu roubava da minha própria compra. Eu roubava do meu próprio armário, escondidinho. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ali uma farinha, alguma coisa, um fubá, do meu armário, que eu mesmo fazia a compra, sem a minha esposa saber. Levava escondido para a comunidade. E lá falava, Deus providenciou esse alimento para nós. E muitas vezes nós comemos arroz com serraia. Né? Nem sabia que comia esse negócio. Os meninos pegavam no mato e nós comíamos. E ali
Passamos por muitas situações difíceis, mas eu disse, Deus, se é o Senhor que está comigo nesse negócio, o Senhor vai levantar pessoas. E aí, nesse tempo, foi muito rápido o agir de Deus, né? E dia 25 de agosto de 2016, realmente foi inaugurado a comunidade Manancial, o estatuto aprovado, tudo para a glória de Deus. E de lá para cá, já passamos muitos momentos difíceis, mas o Senhor tem sido o Deus presente, o Deus provedor naquele lugar, e já passou por nós mais de 700 homens, né, nesses 10 anos que eu tenho registrado. Né? Tem alguns que a gente não consegue, não dá nem tempo de registrar, mas que temos registrado mais de 700 homens, e hoje tem muitos homens, como o pastor Marcos Winkley, né, 15 anos na cocaína, família destruída, né, depois eu vou mandar esse podcast para ele assistir, né, o Marcão chegou 15 anos destruído na cocaína, família destruída, o Marcão ouviu a palavra de Deus, se converteu, realmente se entregou a Jesus, e hoje o Marcão é pastor da Igreja Assembleia de Deus de São Paulo, para a glória de Deus. Diácono Antônio, o Antônio chegou na comunidade dizendo que era católico, apostólico, romano, e eu disse, amém, meu filho, você não veio para cá para ser crente, porque não é isso o meu propósito, mas você vai conhecer quem é o Deus que eu prego. E hoje o José Antônio, mora em Ubatuba, recentemente foi consagrado diácono da Igreja do Brasil para Cristo na Barra Seca, Terra Seca, uma coisa assim, em Ubatuba, para a glória de Deus. E fora outros, muitos outros, né? Mas tem alguns que marcam a gente, né? Sim. E são esses homens de Deus, e assim começou a comunidade Manancial. Depois nós fomos para a Redenção, né? Porque Deus preparou para nós um espaço lá, mas daí houve um processo que Deus não aprovou, a gente veio ali para o Mangaló, e ali o Senhor nos deu aquela terra, nos abençoou com aquela terra, né? E aonde que nós estamos ali, vai completar agora em novembro, 8 anos naquele local. Ali agora é próprio. É próprio, para a glória de Deus. Deus aí, assim. Vamos expandir essas tendas agora para o sítio do lado. Então, o sítio do lado é o projeto que eu comentei com o pastor aqui. O pastor estava falando sobre. A gente tem o hábito de dizer seminário teológico, mas não é bem esse o caminho. O que eu prego para os meninos da comunidade? Que não basta apenas você conhecer Jesus e guardar ele para você. Você veio para cá para conhecer Jesus e levar a sua palavra, levar as boas novas. Não é somente cheguei em casa quando foi embora, cheguei em casa, o esposo, o pai, a mãe, eu conheci Jesus, agora sou um novo homem. Não. A palavra de Deus não pode parar aí. A palavra de Deus ir te fazer discípulo. Então, ou seja, ali nós estamos fazendo discípulos. E dali eles vão fazer outros discípulos. Que amanhã, lá daqui a alguns anos, ou daqui a algum tempo, né, eles vão dizer, olha, um dia eu conheci um pastor Temer, um dia eu conheci um pastor Helder, um dia eu conheci um pastor Robson, que foi através dele que eu conheci. Está profetizando, hein, André? Eu conheci Jesus. Vai ficar gravado, né? Aqui. Eu conheci Jesus. E através desse conhecer Jesus, ganhou toda a família para Jesus, né? Eu conheço muitos que conheceram a palavra e hoje a família serve a Cristo através da pregação do Evangelho, inclusive da Manancial. Então eu digo para eles, não basta apenas vocês conhecer aqui a palavra, né? E graças a Deus, eu louvo a Deus todo momento. Hoje de manhã o devocional foi glorioso, a presença de Deus foi gloriosa. Eu disse para eles, existem muitas comunidades, muitas, dezenas, centenas delas, ou milhares delas. Mas a Manancial, eu tenho um marco na Manancial, algo que eu não abro mão de forma nenhuma. Eu digo para eles, o dia que Deus não se fizer mais presente nesse lugar, eu também não quero mais estar mais aqui. Né? Eu quero que Deus seja o centro daquele lugar. Sabe, pastor, o senhor está falando algo aí, vai muito ao encontro do que o Espírito tem ministrado para nós, né? E a gente conversa muito sobre isso. Você fazer algo em nome de Deus que Deus não está, é melhor não fazer. Porque nós temos visto que, infelizmente, muitos pastores, muitas igrejas têm relativizado o Evangelho. Algumas pregam isso, inclusive, né? Que o Evangelho é relativo. E são coisas que doem na alma ao escutar. Porque a gente que está nessa linha de frente, o senhor como comunidade terapêutica, a gente nas ruas, a gente vê o Evangelho transformar realidades. Né? Não é uma coisa, não é uma experiência humana, é uma experiência sobrenatural.
Sim. A gente já teve experiências lá, o Elder ainda não estava como líder de outro local, ele vai lembrar. Nós tivemos uma situação onde, no momento de louvor, o demônio manifestou. Quando acabou o momento de louvor e começou a palavra, ele tampou os ouvidos e começou ali a manifestar. A gente expulsou ele em nome de Jesus, saiu na hora. A pessoa ficou sentada ali, foi acolhida, a gente deu um café, deu um alimento. E ela terminou de ouvir a palavra, eu fiz o apelo, a pessoa aceitou Jesus. A mesma pessoa que chegou endemoniada, no final da reunião aceitou Jesus. Se isso não for o Espírito Santo, o que é? Né? Com certeza. A gente não tem poder nenhum para convencer de nada. Então, a gente fica muito feliz de poder ser instrumento e de ver trabalhos tão sérios como o que o senhor desenvolve lá. Amém. Porque é necessário, né? A gente participa, vai pregar em algumas casas de recuperação e tem algumas que realmente marcam a gente, né? A Manancial é uma delas, que Sim. parece que quando você adentra ali, a glória está presente. Amém. Glória a Deus. E a gente sente isso nas ministrações, né? Quando você mal abre a boca para fazer um apelo, as pessoas já chegam todas chorando, ajoelhadas, se jogam no chão. E você vê que isso é a presença do Espírito Santo mesmo, né? A gente não tem como promover uma atmosfera dessa. Sim. É uma atmosfera da presença de fato. Quais os planos do futuro? Os planos de futuro, a gente já sabe, né? O senhor falou um pouquinho antes de começar, da questão aí do centro teológico, vamos falar assim. Sim. Então vamos agora expandir para o sítio do lado. Esse projeto, né, está no nosso coração. Como eu disse ao pastor, que Deus ontem me fez relembrar de uma visão, de uma promessa que ele fez há 6 anos atrás, que ali nós teríamos um centro teológico para capacitar os meninos, a gente chama de meninos, né? Tem o hábito de dizer como filho, né? Os homens da casa, aqueles que vão chegar, muitos ainda vão chegar, para que possa ser capacitado na palavra, porque como que vai pregar se você não conhece? Se não conhece. Então, se a gente tiver um trabalho, eu tenho muitas ideias ali nesse projeto, fazer ali também como a gente já exerceu esse trabalho na igreja, na época que eu pastoreava, a Igreja do Bonfim, a escola de informática, eu também pretendo implantar ali. Já temos alguns computadores, né? Temos até um apoio já de um TI aí, né? Nosso irmão Helder, um cara bom que quer nos apoiar ali, né? Um homem que eu aprendi a amar, a esposa Dani, a família, né? A gente aprendeu a amar, realmente há uma comunhão muito gostosa sobre essa família. E a Dani, o bolo da Dani, ninguém tem igual. E bênção, né? A paz para a Dani. Mas aonde que é um projeto ali da gente fazer ali uma sala de informática para fazer capacitar os meninos, que muitos não conhecem, não sabem nem ligar um computador. E ali ele pode sair dali com o conhecimento da informática para ser um controlador de acesso. É uma porta de emprego que pode abrir na vida dele. Sim. Pastor, deixa eu te dar uma notícia, a gente não teve a oportunidade de conversar sobre isso. Eu ocupo um cargo de diretoria na Fiesp, né? Federação da Indústria do Estado de São Paulo, desde 2018. Acabou de ser renovado agora mais um ano, os mandatos lá são anuais. Amém. E eu tive uma oportunidade de conversar com o Ricardo Terra, que é o diretor do Senai, diretor estadual do Centro Nacional da Indústria, e ele me disponibilizou, a meu pedido, a possibilidade da Casa Terapêutica ter um convênio formal com o Senai, no sentido da formação profissional para os internos. Amém. Então, a gente levaria 2 ou 3 para dentro do Senai, para receber ali toda a instrução do curso, e essas pessoas serem multiplicadores na casa, né? Inclusive pensando ali alguma coisa em termos de laboratório, que possa ter um espaço. Então eu quero aqui publicamente deixar isso disponível para a Casa da Manancial, para a gente fazer essa ponte, porque aí tem a possibilidade do interno sair com um certificado do Senai. Maravilhoso. E aí já aproveitar aqui publicamente e agradecer ao Ricardo Terra, ao presidente Paulo Scaff por esse
por esse convênio, né? Que Glória eles a Deus. nos disponibilizaram. E a gente ficou muito feliz com isso, porque eles aceitaram de pronto. Quem está nos assistindo, agora que a gente está chegando ao final, e quiser ajudar a comunidade, qual é o caminho? Nós temos... Eu até é estranho falar isso, eu sou ruim para pedir, para pedir alguma coisa para alguém. Eu não tenho esse talento, esse dom. Né? Eu sou muito de orar. Né? Tudo eu apresento, o Moisés é testemunha disso, né? Da gente muitas vezes não ter, já aconteceu de a gente não ter o que servir para o jantar, e eu chamar o Moisés, que é o braço direito ali na oração. Futuro pastor Moisés. Futuro pastor Moisés. Agora sou eu que estou profetizando, Moisés. E aonde que, Moisés, vamos orar. Né? Chegou a gente orar 3 meses ali em seguida, pedindo a Deus provisão de Deus, e Deus mandar a provisão do céu para nós, nitidamente. A prefeitura, do nada, o setor da prefeitura, você diz, nos ligar e falar: pastor, tem 20 cesta básica aqui para o senhor vir buscar. Sabendo que à noite nós não tínhamos o que servir ali. Então eu não sou de pedir, eu não consigo pedir, eu sei orar. Mas se tiver alguém assistindo que deseja conhecer a Manancial, né, as portas estão abertas para estar indo lá, conhecer a Manancial, e se sentir desejo de abençoar de alguma forma, né, seja financeiramente, eu não sei, uma carência que nós vamos ter agora no futuro, os computadores, né, computadores, que eu tenho alguns computadores lá que trouxe lá, já ultrapassado, até conversei com o Helder, né, o irmão Helder, para tentar nos ajudar, para a gente recuperar alguns computadores, que a ideia, o projeto é começar, dando a aula para os acolhidos ali da casa, e a chave Pix, para quem deseja abençoar a comunidade, de uma forma que Deus assim tocar. Pode falar pode aqui? Pode falar. Depois o Helder coloca no GC. Pode ser no telefone, 12 992 44 3932, isso mesmo. É a Associação Beneficente Manancial Unida. Deixa eu só certificar aqui, para mim não falar errado. É isso mesmo. 12 992 44 3932. Você que quiser conhecer um pouquinho melhor no Instagram, é @CTManancial. Isso. Tá? Segue lá para você poder ver esse trabalho que é muito bem feito. Eu tenho a oportunidade de estar lá a cada 15 dias e vejo de perto como é muito bem feito. A gente já está se encaminhando para o final. Antes do senhor deixar suas últimas considerações aí para quem está nos assistindo, só para honrar a nossa audiência, Moisés, a Débora Araújo, a Adriana Machado e a Simone Domingues. Um abraço para vocês que estão nos acompanhando aí. Deixe seu recado final para o pessoal que está nos assistindo. Glória a Deus. Para a gente encerrar esse nosso episódio aqui. Amém. Eu só quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui e falarmos da grandeza de Deus, do que Deus faz na vida de um homem, né? Um ex-adicto, uma pessoa totalmente com a família destruída, mas Deus hoje, pelo mover de Deus, me fez um grande homem de Deus, um grande pai, né? Ouço dos meus filhos, pai, eu tenho orgulho de ter o Senhor como pai. Isso, eu amo vocês de paixão, e eu quero deixar, eu vim meditando na palavra de Deus para cá, e o Senhor me deu dois versos. Primeiro, para aqueles que estão achando que a droga acabou seus sonhos, acabou seus projetos, né? Posso falar diretamente? Pode, né? A droga, muitas vezes, eu ouço muitos relatos de acolhidos que chegou na comunidade e diz que os sonhos deles acabou, a família acabou. E Paulo, ele diz em Romanos 8:37, que tudo pode nos perseguir. A perseguição, a fome, a espada, a nudez. Nós podemos ser, de todas as maneiras, açoitados, podemos ser perseguidos. Mas ele diz uma palavra no verso 37, que em Cristo Jesus nós somos mais
do que vencedor. Aleluia. Então, se está faltando algo na tua vida, se você se encontra dessa maneira, Cristo Jesus é a solução para a sua vida. É verdade. E o segundo verso que o Senhor colocou no meu coração foi aonde que, em Romanos capítulo 5, verso 20, Paulo também diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Não importa o tamanho do pecado que te acompanhou até o dia de hoje, o Senhor quer fazer abundar, abundantemente, a sua graça se manifesta na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia. Amém? Obrigado, pastor Temer, obrigado, Eu que agradeço. meu amigo Helder, obrigado, pastor Sandro, meu pastor, pastor André, meus pastores, que Deus abençoe abundantemente o Ministério Abundante de Graça também, e a todos que estão participando aí, em nome de Jesus. Aleluia. Você que nos assiste, estaremos de volta na próxima segunda-feira, sempre ao meio-dia, com o De Segunda Podcast. Grande abraço. De Segunda Cast. De Segunda Cast.